Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos episódios mais complexos e brutais da história militar moderna. A participação da Legião Estrangeira na Batalha de Argel-Prepere-Mzei, porque esta história mistura táticas geniais, heroísmo, crimes de guerra e uma traição que quase derrubou uma nação. Estamos em janeiro de 1957. Argel, a capital da Argélia francesa, é um barril de pólvora. A Frente de Libertação Nacional, a FLN, está travando uma guerra de guerrilha brutal contra o domínio colonial francês. Atentados à bomba, assassinatos e emboscadas são diários, espalhando terror pela cidade, especialmente na sua parte europeia. A polícia local está sobrecarregada e o governo em Paris percebe que precisa de uma solução drástica. É nesse cenário de caos que entra em cena o general Jacques Massu, comandante da 10ª Divisão Paraquedista, uma das forças de elite da França. E dentro dessa divisão estava a ponta de lança, a unidade mais temida e respeitada: o 1º Regimento Estrangeiro de Paraquedistas, o famoso UNR-REP. A missão deles não era lutar uma batalha convencional em campo aberto. A Batalha de Argel seria travada nos becos sinuosos e vielas do Cosba, o antigo bairro muçulmano. A ordem era clara: restaurar a ordem a qualquer custo. Para isso, os paraquedistas, liderados pelos legionários, implementaram uma tática chamada quadrillage, que significa gradeamento em francês. Eles dividiram Argel, especialmente o Cosba, em setores rigorosamente controlados. Cada setor era a responsabilidade de uma unidade. Cada casa era revistada, cada habitante registrado e cada movimentação monitorada. O objetivo era sufocar a rede da FLN, que operava como uma estrutura de células secretas. Uma pirâmide hierárquica escondida entre a população. Essa não era uma guerra de tiros, mas uma guerra de inteligência. A chave para a vitória não era matar o maior número de inimigos, mas obter informações para desmantelar toda a organização da FLN, célula por célula, até chegar ao topo do comando. UNR-REP e as outras unidades paraquedistas se tornaram especialistas em caçar fantasmas. Eles precisavam saber quem era o líder de cada célula, onde as bombas eram fabricadas e quem as transportava. A pressão era imensa, pois cada hora de atraso poderia significar mais um atentado sangrento em um café ou mercado. E foi essa pressão que levou os paraquedistas a cruzarem uma linha terrível. Para obter informações rapidamente, os métodos de interrogatório se tornaram cada vez mais violentos. A tortura, antes um ato isolado e proibido, tornou-se uma ferramenta sistemática, quase institucionalizada dentro da operação. Técnicas como afogamento simulado e choques elétricos eram usadas para quebrar a resistência dos prisioneiros e obter nomes e locais antes que a próxima bomba explodisse. As prisões eram seguidas por desaparecimentos. Prisioneiros eram levados para interrogatórios e nunca mais vistos. Essas execuções sumárias ficaram conhecidas pelo nome cínico de corveias de madeira, uma referência ao trabalho de carregar os caixões. Muitas vezes os corpos eram jogados no mar de helicópteros. Do ponto de vista tático, a operação foi um sucesso avassalador. Em poucos meses, a estrutura da FLN em Argel foi completamente desmantelada. Os atentados pararam. A ordem foi restaurada. Massu e seus paraquedistas, especialmente o UNR-REP, foram celebrados como heróis que salvaram a cidade. No entanto, o custo moral e político foi catastrófico. As notícias sobre o uso sistemático da tortura começaram a vazar para a imprensa na França, causando um escândalo gigantesco. Intelectuais, políticos e a opinião pública ficaram divididos e
horrorizados. A França, que se via como uma nação de direitos humanos, estava sendo acusada de praticar os mesmos métodos bárbaros que condenava em outros regimes. Diplomaticamente, o país ficou isolado. A vitória militar em Argel se transformou em uma derrota moral devastadora. Mas a história do Muerrep e sua ligação com a Argélia não termina aí. Os legionários e os paraquedistas desenvolveram um vínculo profundo com a causa da Argélia francesa. Eles haviam lutado, sangrado e sacrificado sua moral para manter aquele território como parte da França. Então, quando o presidente Charles de Gaulle iniciou as negociações para a independência da Argélia, eles se sentiram traídos. Para eles, era como se todo o seu sacrifício tivesse sido em vão. A raiva e a frustração culminaram em um ato desesperado. Em abril de 1961, 4 generais franceses, incluindo os que comandaram a Batalha de Argel, lideraram uma tentativa de golpe de Estado, o chamado Putsch dos generais, e quem estava na linha de frente dessa rebelião? Um regimento estrangeiro de paraquedistas. O regimento tomou pontos estratégicos em Argel e tentou forçar o exército a se rebelar contra de Gaulle. Por alguns dias, a França esteve à beira de uma guerra civil. No entanto, o golpe fracassou. A maioria das forças armadas permaneceu leal ao presidente. Ao perceber o fracasso, a revolta se desfez. A punição para Muerrep foi imediata e implacável. Charles de Gaulle ordenou a dissolução do regimento mais condecorado da legião estrangeira. Seus oficiais foram presos e julgados por traição. Foi o fim melancólico de uma unidade lendária que alcançou a glória tática em Argel, mas se perdeu no labirinto moral da guerra e na lealdade a uma causa perdida. A Batalha de Argel permanece como um estudo de caso sobre os limites da guerra de contra-insurgência. Ela mostra que uma vitória no campo de batalha pode se transformar em uma derrota política e moral esmagadora. E no centro dessa tragédia, encontramos a legião estrangeira, com sua bravura, sua brutalidade e seu código de honra, que no final os colocou contra a própria nação que juraram servir. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste mergulho profundo na história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!